Deus para a nossa vida. Como uma luva que se encaixa numa mão, assim tem sido um ciclo que tem acontecido nesse segundo semestre de 2018 em nosso meio. Esse ciclo, ele é composto, assim como existem 4 estações num ano, assim como nós temos inverno, outono, verão, primavera, nós temos 4 estações nesse ciclo, ok? E isso acontece a cada semestre. A cada semestre nós temos esse ciclo que acontece em nossa igreja e mais especificamente em nossas células. Esse ciclo começou com uma estação. Me ajude a narrar qual foi a estação, a primeira estação que nós tivemos nesse ciclo. Alguém pode me ajudar, por favor? Foi? Purê de batatas. O que é isso? Isso é um elemento, um princípio, um pilar da visão do MDA, cujo tema principal nós trabalhamos a unidade da célula, a comunhão da célula. Então nós promovemos muita comunhão. A célula vivencia nessa estação, dentro desse ciclo, ela vivencia um processo em que nós olhamos com muito carinho, atenção e buscamos muita unidade. Para qual princípio ser vivido? Aquele princípio bíblico de que Deus ordena a sua bênção quando Ele olha e vê unidade num povo. Então, esse princípio é fortíssimo. Esse princípio é tão forte que sobre ele existe uma batalha espiritual. Esse princípio da unidade. Você sabe disso, quando você pega, por exemplo, a Torre de Babel, você percebe Deus olhando para ela, e o povo tinha só uma língua, um só coração, um só pensamento, e eles estavam com uma só decisão: fazer uma torre que chegasse aos céus, tornasse o nome deles célebre entre as nações, que eles ficassem famosos e fossem conhecidos por todos. Esse é o propósito, um propósito de jactância, de orgulho pessoal, um propósito de independência diante de Deus. A Bíblia fala que Deus olha isso, e Ele decide confundir esse povo. Deus promove uma divisão em meio a essa torre de Babel que estava sendo construída. Essa é uma divisão de Deus. E essa divisão que Deus faz, antes de fazê-la, Deus fala uma frase, que é um lema da visão do BDA, é um princípio que nós temos vivido, e a gente sempre declara, mas quem declarou primeiro foi a boca de Deus. E quando Ele falou, ao perceber que o povo era um, tinha só um coração, uma só vontade, um só pensamento, e Deus fala: olha, ninguém poderá contra eles. E aí Deus fala: isso que eles estão fazendo, isso é só o começo. Isso é só o começo. E quando Deus fala isso, Ele está falando de uma coisa que era um princípio ruim. Por quê? Porque a unidade, ela tem a capacidade de fazer coisas acontecerem. A unidade, ela se encarrega de trazer realidades à existência, de trazer à existência coisa que não existe. O poder da unidade. Então a gente sabe bastante esse princípio, e nós vivenciamos esse princípio, e tem um evento que nós vivenciamos nessa estação do purê de batatas. Qual foi o evento que nós vivenciamos como igreja? Foi o purezão. Então, num dia específico, uma vez por ano só isso acontece, ou melhor, 2 vezes, né? Levando em consideração que são 2 ciclos no ano. Aconteceu um fato inusitado em nosso meio, que numa quarta-feira, todas as nossas 26 células estavam aqui presentes. Todas as nossas células estavam aqui presentes. Para quê? Para que nós vivenciássemos células no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Nós tivemos até um timekeeper aqui, um cronômetro, que nos ajudou a cronometrar tudo o que acontecia enquanto nós ministrávamos as células, cada célula vivenciando a sua experiência, a sua ministração, mas todas no mesmo ambiente. Tivemos uma grande comunhão no final. Isso nós chamamos de purezão. Fizemos um purezão aqui. Encerramos essa estação e ela abriu espaço para uma segunda estação. Ok? Qual foi essa segunda estação do ciclo da nossa célula? Muito bom, Cauã, você está ligadíssimo. Cauã é uma benção. Então, projeto Natanael 3. O que é o projeto Natanael 3? Bom, o projeto Natanael 3, ele visa nós identificarmos em Deus as pessoas que são os nossos Natanaéis. Baseado em que palavra? Baseado na palavra de como que foi a conversão de Natanael. Natanael foi um camarada que foi conduzido até uma experiência com Jesus, na base do: vamos até Jesus. E a pessoa: não, poderá sair alguma coisa boa de lá? Eu não acredito em nada, não confio, não creio. Aí a palavra de Filipe para Natanael qual foi? Venha e veja. E esse vem e veja,
resultou na conversão de Natanael. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus profetizou na vida dele, falou da vida dele, falou, eu vi você debaixo da árvore, eu conheço sua vida. E Natanael abre o coração, entende que ele é um profeta, e fala, se você está surpreendido porque eu falei isso, você vai ver muitas outras coisas acontecendo na sua vida ainda. E ali começa a história de Deus com Natanael, por meio de um convite de Filipe, que identificou Natanael e conduziu ele até Jesus. Então, nós somos os Filipes, e nós, através do projeto Natanael 3, identificamos um tempo de jejum, que todos nós como igreja vivenciamos, um tempo de jejum coletivo. Ao longo de 21 dias nós oramos, jejuamos, para identificar em Deus 3 pessoas que não conhecem Jesus, que não congregam numa igreja evangélica, e que seriam os nossos Natanaéis. E nós tivemos um evento especial para firmar essa estação, chamada Projeto Natanael 3, que foi qual evento? O jantar dos Natanaéis. O jantar dos Natanaéis é um jantar de honra aos nossos Natanaéis. Nós ganhamos eles pela boca. Nós convidamos essas pessoas e damos o melhor que podemos. Preparamos a melhor refeição, a melhor maneira de tratá-los. E nós impactamos essas vidas com muito amor. E de forma sucinta, porém poderosa e de forma direta, nós lançamos uma palavra evangelística nesse momento, com a finalidade que a pessoa possa entregar a vida para Cristo. Mas isso é só ponte para aquilo que vai vir depois. Então, esse projeto do Natanael 3, ele tem uma ênfase de um tempo de preparação em Deus, de consagração, de jejum, de oração, para identificarmos as pessoas e convidarmos. Nós tivemos êxito, 155 pessoas novas, que não conhecem a Cristo, que não estão consolidadas ou se desviaram do Evangelho, não congregam a igreja. 155 pessoas estavam presentes em nossos jantares de Natanaéis ao longo de todas as nossas células da cidade de Indaiatuba. Foi algo fantástico e poderoso. Terminamos essa estação, abrimos espaço para uma terceira estação. Qual foi a terceira estação que nós acabamos de viver agora há pouquinho? Foi o nosso GE, que é o nosso grupo de evangelismo, mais especificamente chamado de Casa de Paz. Uma estratégia de Deus, uma estratégia evangelística de ganhar pessoas para Jesus na casa delas, baseado numa passagem que Jesus comissiona 70 discípulos, envia eles de 2 em 2, para ir de casa em casa, identificar um filho da paz e ministrar a paz sobre a vida deles, declarando que a paz do Senhor estava sobre aquela casa. Na medida que esse coração se abria, aquela casa recebia a ministração e a manifestação do poder de Deus. Demônios eram subjugados, demônios saíam dos corpos das pessoas, da vida das pessoas. Enfermidades eram retiradas da vida das pessoas, porque sobre eles Jesus liberou autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. E ganhar e consolidar o reino de Deus nas casas das pessoas. Nós fizemos então as nossas casas de paz, tivemos algum nível de êxito, precisamos melhorar muito isso, precisamos ainda crescer muito nessa estação, percebemos que podemos mais, consolidar essas vidas, ganhar essas vidas, que nós identificamos elas na segunda estação, ganhá-las na terceira, que é justamente o evangelismo eficaz nessas casas, ok? Uma vez que nós fizemos isso, nós tivemos um evento de 4 semanas, na casa das pessoas, que para elas nós não chamamos de casa de paz, que para elas nós não falamos que elas são filhos da paz, nós não dissemos que nós somos semeadores da paz, essas nomenclaturas são nossas. Para elas, nós convidamos elas a abrir as suas casas para terem uma campanha de oração, que é a linguagem popular das pessoas que querem ser abençoadas, querem que um filho saia das drogas, querem receber a cura de uma enfermidade, querem restauração no seu casamento, querem alguma coisa de Deus acontecendo no seu ambiente familiar. Então nós entramos nisso por uma, entre aspas, campanha de oração, cujo foco no nosso coração é ganhá-las para Jesus. Nós tínhamos estudos específicos para essas 4 semanas, cujo foco principal é apresentar Jesus para elas, para que elas possam falar, eu quero Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Terceira etapa, terceira estação concluída, abrimos agora, e hoje começamos a falar a respeito disso, a 4ª e última estação desse ciclo, que se chama Fator Barnabé, ok? Fator Barnabé. Tudo isso são pilares da visão do MDA, ok? Então, o primeiro, purê de batatas, é um pilar da visão do MDA. Depois nós tivemos Projeto Natanael 3, é outro pilar da visão do MDA. Depois nós tivemos o GE, a Casa de Paz, é outro pilar da visão do MDA. E agora estamos entrando no último, para fechar esse ciclo, que é o quê? Qual é o foco do Fator Barnabé? Eu vou começar a falar sobre isso hoje, e nós vamos dar sequência nos nossos próximos TADEs, aqui nesse espaço, nesse lugar. Nós vamos falar a respeito da consolidação.
ok? O foco do fator Barnabé é único, só tem um, e ele é justamente a consolidação. Para você identificar o quão pilar é cada um desses temas, isso é originalmente uma mensagem do pastor que é o idealizador da visão do MDA, que é o pastor Abe Uber, que virou de uma mensagem, virou livro e virou um princípio a ser seguido e adotado em milhares de igrejas pelo mundo. Então, estou aqui me baseando bastante numa literatura, num material justamente do pastor Abe Uber, que é esse fator Barnabé. Isso vai fazer muito sentido para a vida de todos vocês, conforme nós formos explicando nos nossos próximos TADEs, assim como nesse. Tá bom? Então, vamos lá. O tema é consolidação. Tá? Consolidação. O que é consolidar? Se a gente buscar no dicionário, né? Vamos fazer isso agora. Ó. Vou buscar aqui a palavra consolidar. Vamos ver o que o dicionário vai dizer que significa a palavra consolidar. Então aqui está escrito, ó, consolidar é tornar sólido. Consolidar é tornar firme. Consolidar é solidificar, é endurecer, é enrijecer, é endurecer algo que estava mole, algo que não estava firme. Então, pela própria definição da palavra, já dá para entender. Ó, outra possibilidade para o verbo consolidar, ó, tornar sólido, estável, forte. Poderoso isso, né? Então, o próprio significado da palavra já nos mostra o que significa isso. Qual que é a grande questão? A grande questão, querido, é que o calcanhar de Aquiles da igreja brasileira se chama consolidação. É o nosso calcanhar de Aquiles. É a nossa área de tensão. É a nossa área de dificuldade. E nós precisamos, assim, de muita unção, muita revelação de Deus, para que a gente possa ser efetivo nisso e mudar essa realidade, desse panorama que nós temos vivido. Então, veja bem, a célula, vamos falar disso a partir do princípio da própria célula, daquilo que acontece na célula. Uma das funções da célula, um dos princípios fundamentais da célula, é que seja um espaço de evangelismo e de integração. Ok? E nós esperamos que a célula ela seja um espaço onde as pessoas possam entregar a vida para Cristo e que elas possam ser integradas, ou seja, que elas possam ser absorvidas dentro da comunhão daquele organismo vivo chamado célula. Assim como o nosso corpo é composto de trilhões, quadrilhões de células, e cada célula tem o nosso DNA, e cada célula tem a composição mínima e poderosa da nossa própria essência, da nossa vida corporal. Então, assim é o corpo de Cristo. Nós estamos aí organizados em múltiplas células. Então, essas células, elas têm um poder, na própria biologia isso se explica, o amadurecimento da célula, ela vai fazer uma mitose. Né? Na ciência vai chamar isso de divisão celular, nós chamamos de multiplicação celular. Nossa ênfase não é negativa, nossa ênfase é positiva. Então, eu acho que é muito mais propício, porque se você pega um e desse está forte o suficiente, vira 2, eu acho que seria sacanagem falar de divisão. Porque para dividir algo, eu tenho que pegar essa caixa e botar no meio, eu vou ter metade de um lado e metade do outro. E metade não é um inteiro. E quando eu tenho uma mitose, verdadeiramente falando, eu não tenho uma metade de um lado e metade do outro. Eu tenho essência de um e essência do outro. Eu tenho dois inteiros. Eu não tenho duas metades, eu tenho 2 inteiros. Então não é divisão, é sim multiplicação. Acho que a gente está melhor que a ciência. A fé nos ajuda a entender uma coisa que a ciência não entendeu ainda. Ela chama de divisão celular, quando na verdade é multiplicação celular. Ok? Você entendeu o seu raciocínio, né? Se eu pegar e falar assim, ó, vou quebrar essa coisa aqui e vou dividir em 2. Vai sair metade de iPhone para um lado e metade de iPhone para o outro. Não vou fazer isso, em nome de Jesus. Tá bom? Mas é isso que aconteceria. Eu não teria 5 iPhones nesse processo. Eu teria 5 pedaços de iPhone de uma coisa que um dia teve vida e agora não tem mais. Isso seria uma divisão. A divisão é morte. A divisão sempre vem para acabar com tudo, para romper, para destruir. O que nós vivemos é multiplicação. Então a nossa essência está tão forte, tão firme, tão poderosa, que acontece uma multiplicação. E essa multiplicação se evidencia por meio dessas células filhas. Por meio desse dia especial que nós temos a multiplicação de nossas células. Pois bem,
Eu estou falando isso porque o evangelismo, nós podemos assim mencionar, que o evangelismo ideal e mais funcional, ele acontece, e talvez isso possa parecer um pouco estranho, você possa ficar assim, ó, não sabia que era assim, mas ele acontece de uma maneira natural. Natural, pastor? Não é sobrenatural, é sobrenaturalmente natural. E como que é sobrenaturalmente natural? É sobrenaturalmente natural na vida de um crente convicto que está cheio do Espírito Santo. Com isso estou querendo dizer o seguinte: todo crente em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, ele ganha vidas. É padrão dele, é estilo de vida. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Então imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo no circular. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo no ônibus. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo do lado de um Uber. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo na fila de um banco. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo na vizinhança. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo na faculdade. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo no trabalho secular. O que vai dar isso? Vai dar muita salvação. Vai ganhar muita gente. O rapaz trabalha no estacionamento, tem lá contato com pessoas, chega alguém, ele está cheio do Espírito Santo, o que acontece com o idiota? Ele fala de Jesus. É inevitável. Isso é condição sine qua non, ou seja, é fato concreto. Né? O Alex, colombiano, falando espanhol e falando português também, porque agora ele está dominando as duas línguas. Se chegar um latino-americano, em aula espanhol de Jesus Cristo, ganha para Jesus Cristo. Que maravilha. Mas se também tiver um brasileiro perto dele, no trabalho dele, cliente, contatos, pessoas, o que vai acontecer? Ele está cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele quer falar de Jesus. Ele vai ganhar pessoas para Jesus. É algo que vai acontecer, naturalmente. É assim que acontece. Amém? Então, quem está cheio de Jesus vai acabar atraindo outras pessoas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Mas o grande desafio que nós temos é que essa pessoa, ela seja envolvida, é que essa pessoa seja integrada para dentro da igreja local, para dentro da célula, que é a igreja nas casas. Esse é o nosso grande desafio. Então, uma vez que a pessoa, ela entrega a vida para Cristo, ela entrega a vida para Jesus, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser integrada. É como a nossa lindinha aqui, a bebezinha. Tenta imaginar o que seria dela sem essa estrutura ali que está, essa tríade que está em torno dela ali. É mãe, é vó, é tia, Deus de glória. Aí tem o pai, tem o filho, tem o Espírito Santo. Meu Deus do céu. É toda uma condição de cuidado. Essa menina vai crescer firme, forte, bonita, saudável. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas imagina se essa criança tivesse nascido numa condição completamente distinta, completamente diferente. Que alguém tivesse parido ela e dado ela literalmente ao mundo. Sem cuidado nenhum. Como acontece eventualmente em alguns casos, né? Pessoas que têm um bebê por alguma razão, por alguma depressão, pós-parto, por alguma condição de marginalidade na vida, acabam deixando aí, ao cuidado de, a Deus dará, como diz, né? Então imagina essa situação. Se não chegar alguém a tempo para poder cuidar dessa criança, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Simples assim. É básico, é elementar, mas as coisas elementares são as coisas que nós às vezes acabamos mais desprezando. Nós sabemos muito bem que uma criança pequena necessita de cuidado. O Mateuzinho está ali, né? E está bem cuidado, hein? Maravilha, ó. Bochechinha, forte, ó. Glória a Deus, é isso aí. Gisele está, ó, mandando bola, né, Gisele? Deus de glória, né? É maravilhoso. Mas se não fosse uma Gisele na vida do Mateus, se não fosse o cuidado de um pai ali segurando o filho, tenta imaginar essa situação. Infelizmente é a situação física de muitas pessoas. Agora imagine isso espiritualmente. Porque é igual. É igual. A Bíblia fala de nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, Jesus falou para ele assim, ó, cara, você precisa nascer de novo. Ele falou assim, meu Deus, não tem como, já sou velho, não tem como voltar para o ventre da minha mãe. Jesus não estava falando de um nascimento natural, estava falando de um nascimento espiritual, mas é a mesma lógica, ele precisava nascer do alto, nascer de Deus. E quem nasce de Deus é a semelhança de um recém-nascido espiritual. Precisa de leitinho. Aquilo que para nós, crentes maduros, cheios do Espírito Santo, já de velha guarda, talvez seja, eu não estou mais leitinho, pastor, agora eu estou comendo aí, olha,
é feijoada, é churrasco. Eu estou aí, ó, mandando rodízio japonês, aleluia, né, Davi? Estamos aí mandando bala, mandando Japanese food, né? É uma coisa maravilhosa. A gente está em alto nível da comida gastronômica dos céus. Aleluia! Mas se você não tivesse tido leitinho, lá atrás na sua vida infantil, como homem e mulher, você não seria essa pessoa forte que você é hoje. O leite materno é fundamental, sabia disso, né, Gisele? Fundamental. Fundamental. Todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso, a não ser casos extremos onde não pode ser dado, mas todo mundo sabe que não é uma vacina sem levar a criança a chorar, né? Porque ela chora só antes, né? Quando ela está mamando, não chora não, ela chega a virar o zoinho até assim, né? É uma coisa fantástica que acontece, né? Então, isso é uma vacina natural, isso é saúde, é vida. Comprovadamente, a ciência fala que o leite materno, ele é o alimento mais rico dentre todos os alimentos. Depois diz que é o ovo, segundo. Dá-lhe ovo. Né? Mas o leite materno é o primeiro. 30 ovos por 10 reais. Vale a pena. O ovinho, ele é fundamental. Aquele zoiudo que você crava em cima da carne, do bife, né? Faz aquele bife a cavalo, montado lá. Né? Aquele é bom. Aquilo é fundamental, sabia disso? Pergunte para os fitness aí da vida, eles mandam ver aqueles ovos. Eles compram a granja inteira, se deixar. Então, isso é... Por que eu estou falando isso? Porque sem isso, né, Débora? É assim que funciona, não é? O ovo é fundamental. É fundamental, né, Ederson? Fundamental. Estou identificando só os fitness da vida. Você percebeu que eu não citei você, né? A gente está noutra pegada, né, Davi? A gente está agora no Japanese food. Ai, Jesus é bom. Então, isso é fundamental. Essa explicação que eu falo de maneira divertida em relação à questão física, ela é fundamental para a questão espiritual. E eu estou explicando isso porque, infelizmente, às vezes nós fazemos todo o esforço, fazemos pré-natal assim dos melhores possível. Fazemos acompanhamento, a gente ora, jejua, se consagra para identificar o Natanael. A gente faz o enxoval, que é o jantar de Natanael. Essa é boa, hein? A gente faz o enxoval, prepara tudo. Quer uma mamãe, o papai compra o melhor. Gasta um dinheiro no jantar de Natanael para poder nascer essa criança. É tudo preparado, casa de paz. É todo mundo na janela, casa de paz, olhando assim. Vai nascer, é a cara de quem? Como é que é? Tem aquela expectativa, né? Aí nasce e a gente volta à nossa vida, fazer as nossas coisas, nossas atividades, e deixa acontecer. E aí se der certo, glória a Deus, se não der certo, a pessoa não quis. Ela não queria viver. Já pensou um negócio desse? Ela não queria viver. Você acha que um bebê nasce para não querer viver? Há um instinto que Deus colocou dentro do bebê, que faz ele lutar por dias, mesmo sem comer. Por isso que às vezes encontra assim, e a criança, o bebezinho, ficou fraco, muito fraco, mas ficou 3 dias sem comer e está vivo. Meu Deus do céu, Deus já colocou isso dentro do bebê, porque é um instinto de sobrevivência, ele quer viver. Mas existem fatores externos que podem fazer com que, mesmo ele querendo viver, ele seja morto. O frio pode matá-lo, a chuva pode matá-lo, um animal pode se aproximar e matá-lo, dependendo de onde ele está. Ele corre riscos externos. Ele quer viver muito, mas existe uma série de inimigos que podem acabar com ele. Ele precisa de proteção. Então, a consolidação, o fator Barnabé, ele é essencial na proteção. É um sistema de proteção para que os nossos bebês espirituais cresçam e apareçam. Cresçam poderosamente, se tornem homens maduros, mulheres maduras, a perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Esse é o nosso grande objetivo. Por que Barnabé, pastor? Porque você vai ver na próxima semana mais sobre isso, que o Barnabé foi essencial, fundamental, no homem que escreveu quase que metade da Bíblia. Ele foi fundamental como um consolidador na vida de um cara que era um perseguidor. E que se não fosse ele, esse cara, mesmo tendo uma experiência com Jesus, fantástica, poderosa, sobrenatural, extraordinária, ele não seria aceito na igreja. Porque sobre ele existia uma pecha, existia sobre ele um estigma de que ele é do mal. Esse cara é do diabo, vem aqui para nos matar, não dá para confiar nele não, esse cara é ruim. Deus levantou um homem chamado Barnabé, um pai,
Uma pessoa que agarrou aquela causa, agarrou aquele filho e transformou o Saulo de perseguidor, e Deus o ajudou a transformar de Saulo perseguidor dos cristãos em o maior apóstolo que a Bíblia narra. E o apóstolo fora de época, inclusive, que não é entre os 12, nem entre os 11, que depois veio o 12º, também não era ele é o 13º. Ele é o 13, o que para o mundo é azar, meu Deus, isso não é sorte para o reino de Deus, meu Deus. Paulo foi o cara, mas esse cara foi bruto, esse cara foi mau. Precisou de um homem chamado Barnabé para ser esse consolidador. E é isso que nós queremos ser na vida de muitas pessoas. Nós queremos, em nome de Jesus, que estigmas caiam, que pechas caiam, que placas de maldição caiam, e que nós possamos olhar pela fé, nós temos olhos espirituais, e olhar o quão preciosos, valiosos e poderosos em Deus são estes que hoje não passam de bebês espirituais. E para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter olhos de Deus, não olhar segundo a carne, para ninguém, mas sim olhar segundo Deus. E elas se tornarão diante de nossos olhos homens e mulheres que tocarão as nações para a glória de Deus. Eu fico imaginando, né? Estou vendo a cena ali, Gisele agarradinha com o bebê, coisa linda, né? O que passa na cabeça de uma mãe, né? Pensando, meu Deus, estou aqui com ele no meu colo, mas de repente esse menininho vai crescer, vai tocar nações, vai tocar vidas, vai ser uma bênção nas mãos de Deus, vai tocar instrumentos, vai com a sua voz, vai ser usada para poder tocar pessoas, mudar histórias, vai impor as mãozinhas, que hoje são pequenininhas, uma mãozona, daqui a pouco, tamanho do Jonathan, assim, impondo sobre a mão de outras pessoas, sobre a cabeça de outras pessoas, e vidas sendo transformadas, mudadas. Isso é fantástico, né? Mas mãe e pai tem que ter olhos de fé, né? Você cuida como bebezinho, mas você sabe que você está projetando um gigante. Você tem ali um titiquinho de gente, mas que na verdade tem um propósito sobrenatural e fantástico sobre aquela vida, que vai se cumprir no tempo devido. Mas isso depende muito de papai e mamãe, não depende? Isso é fator Barnabé na veia. Hoje você passa, faz cocô na minha mão, pastor. Deixa fazer cocô, um dia vai aprender a se limpar sozinho. Hoje você limpa. Mas fede, pastor, eu sei que fede, sempre fede. O seu fede, o meu fede, todo mundo fede. Só que um tempo a gente aprende a se limpar. Isso é bênção. Mas enquanto isso, na sala de justiça, dá trabalho. Chora demais, pastor, eu sei. Porque tem bebê chorão, não tem bebê chorão? Tem bebê que você tem que ver se está vivo. Mas tem bebê que ele avisa o quarteirão inteiro que ele está vivo. Ele grita, chora, esperneia. Fala, meu Deus, eu não sei o que acontece. Acho que essa criança tem problema, está estragada. Não está estragada, é um bebê. Tem gente que é mais chorão. Não tem filhote espiritual que é chorão? Chora para tudo. Chora. Quer colo. Né? Parece o Gabrielzinho que quer fazer um café, né? quer estar perto do peito do pai, né, Davi? Tem filhote que é assim, tem discípulo que é assim. Pastor, o que a gente faz com esse povo? Ama. E depois que amar, ama de novo. E depois que aí volta a amar. É assim. E aí o que eles fazem? Eles vão gorfar em você. Tá tudo, ai que bonito. Não acredito. Essa gorfada fede, é ruim, é chato. Às vezes está com roupa bonita, está naquele momento especial, todo o programa. Aí o filho não respeita a ocasião especial. Aí você precisa colocar toda a sua atenção nele. Aí para a festa, para o culto, para tudo, porque tem uma criança que gorfou. Tem um bebezinho que vomitou. Vai fazer o quê? Deixa assim, agora vamos esperar acabar o culto, 2h30, aleluia. Não, o que você faz? Você vai lá e atende o filho, porque ele precisa de atenção. Não é assim com o discípulo também? Pastor, mas dá para acreditar que vai ficar grande? O Saulo não virou Paulo? O seu também vai virar em nome de Jesus. O Mateus não vai ser sempre desse tamanho. E se depender da Gisele, não vai mesmo, né, Gisele? Mandando bala, né? Não vai mesmo. Glória a Deus. Né? Olha o tamanho que fica depois. É uma coisa absurda. Vale a pena, né, Luciano? A gente fica forte no Senhor, aleluia. É uma bênção. Mas precisa de cuidar, tem uns que estão bem cuidados, tá? Bem cuidadinhos. Roliço até de tanto cuidado que recebe. Mas é bênção. Cada um tem uma necessidade, tem uma maneira de ser, tem um jeito de ser. Mas é importante que nós, como pais espirituais, como Barnabés para os Saulos, possamos fazer a nossa parte. E eu vou terminar com essa frase. Eu não sei
Todos nós olhamos aqui na terra, ao ler a Bíblia, e falar, o cara, Paulo. Eu não sei se a gente não vai ter uma surpresinha quando chegar na eternidade. E a gente olhar para a mansão celestial do Barnabé e falar, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente enfatiza muito os resultados de um Saulo e não percebe o quão importante é um Barnabé. E Deus sabe fazer as medidas certas, os reconhecimentos certos e o galardão adequado para todo mundo. Mas eu sei que o Saulo não seria nada do que foi se não tivesse um Barnabé na vida dele. Esses nossos meninos e meninas espirituais que estão aí, fazendo cacas para todos os lados, fazendo algazarras para todos os lados, serão grandes homens e mulheres de Deus. Mas você será honrado pelo Senhor. Eu tenho certeza disso, porque tudo que você faz em Deus não é em vão. Vamos ficar de pé e vamos encerrar esse nosso Tadel? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, fico feliz demais com a participação de algumas pessoas que costumam não estar no Tadel. Vocês são sempre muito bem-vindos, queridos, podem voltar quantas vezes vocês quiserem, a não ser nos dias 25 que nós não teremos, dia 1º e dia 8, mas os demais dias vocês podem estar conosco tranquilamente. Esse é um ambiente que nós direcionamos palavras de liderança, não ministerial, nós tocamos a área da liderança como um todo, é algo poderosíssimo o nosso Tadel. Você é muito bem-vindo nesse lugar, tá bom? Pode voltar quantas vezes você quiser. O casal amado de pastores também, fique à vontade sempre para poder estar conosco. É uma bênção recebê-los. Espero que a gente possa ter alinhado alguma coisa aí, que Deus possa ter direcionado alguma coisa em relação ao ministério que Deus tem para vocês aqui em Indaiatuba, em nome de Jesus. E nós queremos orar agora sobre as nossas células, sobre aquilo que Deus quer fazer. Qual o nome da igreja, pastor? Eterno Amor. Ah, eu vi. Fica na 24, não fica? Eterno Amor. Igreja preta, uma entrada bem atrativa. Gostei lá, muito bonito. Muito legal. Eterno Amor. Vamos orar também pela igreja Eterno Amor, para que Deus possa abençoar poderosamente essa igreja que está conhecendo a visão do MDA, tem se identificado, né, que Deus possa trazer direcionamento ao coração deles. Nós não queremos sobre a vida de vocês nada que não seja aquilo que Deus quer. Então, vocês não têm obrigatoriedade de nada, né? Vocês apenas estão tentando entender o que Deus quer para a vida de vocês. Se Deus, de algum modo, pode usar nossas vidas para poder abençoar vocês, isso é maravilhoso. Mas se Deus tiver outra direção também, o importante é vocês estarem no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos? Pai amado, muito obrigado por essa noite, Senhor Deus. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor falou e fez aqui nesse lugar. Nós nos sentimos privilegiados pelo Senhor de estar aqui, poder ser ministrados pelo Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, dizer para Ti nesse momento, Senhor, que nós queremos ser esses Barnabés para vidas de muitos Saulos que estão por aí. Pessoas desacreditadas, pessoas marginalizadas, pessoas, algumas delas até endemoniadas, pessoas oprimidas, pessoas encarceradas, mas que serão poderosos homens e mulheres no Senhor. Pessoas que o Senhor fará o sobrenatural acontecer na vida delas. E nós queremos apresentar a nossa vida para que o Senhor nos use, Pai. Nós queremos ser Barnabés. Nós queremos aplicar esse princípio de consolidação na vida de muitos e muitos filhos e filhas espirituais. Nós profetizamos que os nossos bebês espirituais se tornarão homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo e tocarão essa geração para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos nossos meninos e meninas espirituais. Nós clamamos que eles possam ser bem cuidados, Pai. Que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles possam ouvir a voz do Senhor e prosseguir no Teu caminho, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida daqueles que aceitaram a Jesus nessas últimas semanas em nossas programações, seja em nossas células, em nossos cultos de celebração, pessoas que acabaram de ser consolidadas através do encontro com Deus. Nós colocamos a vida delas diante do Senhor e pedimos, Pai, proteja, guarda, direcione a vida delas, Pai, que elas possam ser cuidadas, Pai, em nossas células, em nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu abençoo a vida de cada líder de célula poderoso do Senhor aqui nesse lugar, cada anfitrião, Pai, cada membro comprometido. Eu clamo, Senhor Deus, que os céus se abram sobre as nossas células ao longo dessa semana, que a Tua glória se manifeste, que o Teu reino aconteça, que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, curadas,
a glória do nome do Senhor Jesus. E nós oramos, Pai, por essa amada igreja, Senhor Deus, que está aqui recebendo ministração, aprendendo com o Senhor. Eu peço, Pai, direcione na vida deles aquilo que o Senhor quer, Pai. Traga palavras proféticas para eles, que eles possam ser dirigidos, direcionados por Ti. Que o Teu Espírito Santo abunde nesse ministério e que muitas e muitas e muitas vidas possam ser tocadas pelo Senhor através dessa igreja. Use esse casal de pastores, Pai, para a glória do nome de Jesus. Que haja unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que as vestes deles sejam sempre alvas, que eles andem em santidade e que não falte sobre a vida deles unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe sua célula em nome de Jesus.